Oi, gente, é porque sem querer a live foi interrompida, tá? Chegou alguém me chamando. Vamos dar prosseguimento. Estava dizendo que na história de José, estava na parte que ele foi levar o alimento para os seus irmãos, suprimento para seus irmãos, e o homem respondeu: foram embora daqui, porque ele pediu informação a um senhor no meio do caminho, né? Vamos para Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e encontrou eles em Dotã. Eles viram de longe e já começaram a açoitar, a escarnecer, né, zombar. Eles conspiravam contra José para o matar. Disseram uns aos outros: já vem aquele grande sonhador. Venham, pois agora vamos matá-lo. Então, assim, para adiantar um pouco a história, né, para não falar cada detalhe aqui, os irmãos conspiravam matar José. Só que tinha um irmão mais velho, Rubem. Esse irmão, ele propôs aos irmãos jogar ele no poço. Mas ele disse isso, tipo assim, dos males o menor. Porque se jogar os irmãos, jogar o José no poço, depois ele viria e resgataria o irmão e levaria para o pai, né? Só que não aconteceu isso porque Rubem, ele saiu. Ele se ausentou um pouco. Quando ele se ausentou, foi passando a caravana dos medianitas, ismaelitas. Então, eles venderam o irmão. Depois que jogou o irmão no poço vazio, o irmão se machucou todo e questionava por que eles estavam fazendo aquilo e chorava, né? Claro, ele chorou muito, se machucou todo e ficou lá. Aí foi quando passou essa caravana que ia para o Egito e eles venderam o irmão. Começaram a conversar uns com os outros, decidiram vender ele. E foi o que fizeram, venderam. Deixa eu ver aqui qual é a parte. Então eles jogaram ele na cisterna, estava sem água, a cisterna vazia. Depois sentaram para comer, levantaram os olhos, viram que vinha uma caravana dos ismaelitas, vinham de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, um dos irmãos de José, né? O que vamos ganhar se mantermos aqui, ele aqui? Então decidiram vender ele e pegaram a túnica, melaram de sangue de um cabrito, não é? Para dizer ao pai que tinha sido um animal que tinha morto ele. Então os mercadores medianitas passaram, os irmãos de José e tiraram da cisterna e levaram ele. Nisso ele foi açoitado, né? Toda vez que ele chorava, ele queria sair daquele lugar, ele levou açoite. E quando chegou no Egito, deixa eu ver o nome dele aqui, é Potifar mesmo. Ele vendeu esse encarregado, né, da caravana, ele vendeu ao comandante da guarda de Faraó. O nome dele é Potifar. É que eu tô vendo uma parte aqui que tá falando de outro assunto, mas eu vou adiantar. Então ele foi levado e o encarregado da guarda, que é Potifar, gostou dele e a pessoa que estava vendendo ele disse que ele era um rapaz inteligente, que era um rapaz que tinha condições de assumir ali no palácio
trabalhar para ele e trabalhar também com excelência. Até falou assim que ele tinha os dentes perfeitos. E o Potifar, ele se agradou dele e realmente quis comprá-lo. E assim foi. Aí levou para casa dele e ele começou a trabalhar para Potifar. Potifar gostou tanto do trabalho dele, viu que ele é um homem de Deus, que ele era um homem de Deus e dedicado. Então ele foi e pouco tempo Potifar viu o trabalho dele, a dedicação, o respeito em fazer as coisas e administrando. Ele colocou ele para administrar tudo da casa dele, administrar tudo. Então ele disse assim, então ele passou a trabalhar na casa de Potifar, o oficial do faraó, comandante da guarda, e ele colocou ele como encarregado da casa. Ele tinha acesso a tudo, claro, exceto a mulher dele. Mas essa mulher, ela, através da serva, ela dava as ordens para que se orientasse o que José tinha que fazer na casa. Porque muitas vezes o encarregado não estava em casa, né? O Potifar não estava em casa. Mas ele tinha livre acesso a fazer tudo, porque o Potifar delegou a ele que ele tinha carta aberta para fazer o que ele quisesse ali. Comandar, dar ordens aos demais servos. E a mulher dele, no início, ela começou a ter uma implicânciazinha com ele. Mas, na verdade, ela já estava como se estivesse já apaixonada por ele. Então, ela começou a se insinuar para ele. Mas só que a gente sabe, né, no lado espiritual, o que significava aquilo ali, que ela tentando seduzi-lo, era um espírito maligno. E ele dizendo que sempre ele se saía. Então, quando foi um dia, ela insistiu, chegou a tocar nele, insistiu, tentando seduzi-lo, e ele disse que não queria aquilo de forma alguma. Imagine se ele ia trair o Senhor e também trair ao comandante da guarda, que tanto lhe delegou confiança, respeito ele tem ao comandante da guarda, e que jamais faria isso. Então ela, com raiva, nesse momento ele tentou fugir, e assim ele fugiu, mas ela agarrou as vestes dele. Então ficou uma parte da veste dele na mão dela. E ela usou isso aí para fazer dar um falso testemunho diante dos servos, para jogar José contra o comandante da guarda e jogar contra todo mundo, como se fosse realmente um fato real que aconteceu, mas não foi dessa forma que ela falou. Ela falou como se José estivesse seduzindo ela. Ela inverteu os papéis. E o que aconteceu? Quando ele chegou, o general da guarda chegou, o comandante da